Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renomaru Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho Alegria em apresentação, comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz, o nosso rank do Biohazard 2 brasileiro. Tudo bem com você, Thiagão? Já tirou tua máscara aí para dar uma respirada melhor? Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Elias, estamos igual rank, verdadeiros os quartos prevents. Já deve ser a terceira ou quarta gravação de Rinomoga dessa semana. Semana cheia de muitos trabalhos, mas vale a pena. E hoje nós vamos falar sobre a volta dela, Elias. Aquela que alguns nem lembram que existia. Copa do Leste da Ásia. É por isso que eu te amo, Thiagão. Você pega as referências assim. Eu não preciso nem falar nada assim, que o cara já pesca as referências. É impressionante. Mas é isso mesmo, Thiagão. A Copa do Leste Asiática Iwan, né? Que inclusive tivemos dobleta. Não só o masculino, né? Nossos rapazes venceram, como também as Nadeshiko, né? As Nadeshiko também fizeram bonito. E ambos ergueram o título, né? O Japão que sempre dá um jeito de peidar na Copa do Leste Asiático. Dessa vez não peidou, jogou em casa, né? Venceu. Não foi 100%, né? Teve aí uma patinada, mas deu certo. Thiagão, antes da gente falar dos jogos em si, só para relembrar os nossos queridos ouvintes que a seleção japonesa que joga a Copa do Leste Asiático, né, não é aquela seleção oficial, aquela seleção 100% onde os europeus atuam, né? Ela consiste apenas em atletas locais, atletas que atuam na Ásia, né? Então, por exemplo, até me perguntaram, Elias, se o Moriaço quiser convocar um jogador que joga na Coreia do Sul para a seleção japonesa, né? Um japonês que atua lá, ele pode? Pode! Porque fica naquela configuração ali, né, Thiagão? Fica ali naquele mapinha, né? Dos jogadores que atuam na Ásia. Então ele pode ser convocado sim, não é aquele negócio, não, tá no Japão, só no Japão pode ser convocado, entendeu? É uma... Eu jurava que era só local mesmo, eu achava que era só o cara que atuava ali na J1, J2, J3, não. assim, mas que não poderia ser. Então essa forma eu não sabia, muito legal, interessante, que apesar que a gente viu uma coisa muito nessa Copa do Leste da Ásia, eu não tinha prestado muita atenção na competição nesse sentido, mas assim, os jogadores não ficam nem concentrados, né? Eles jogam, voltam, né, para suas casas, voltam depois fazer os treinamentos, tanto que alguns jogaram, né? A gente até comentou durante o último Renomaru Super J-League, que já está no ar, né? Que a gente falou sobre exatamente isso, né? Teve jogador, o Mizunuma, né? Jogou, fez uma vez no Hiroshima, depois voltou, né? 2 dias depois jogou para a seleção, depois voltou a jogar com o time, então realmente é uma configuração diferente. Mas Elias, uma coisa que assim, é bom a gente já tirar esse elefante da sala, né? Qual é a importância ou relevância que a gente pode tirar de uma Copa do Leste Asiático? A única coisa que de fato vocês podem tirar de importância é em ano de Copa do Mundo, né? Que de última hora ali nessas seleçõezinhas você pode achar um talento, um jogador ali que não tenha ganho certo destaque devido a essa concorrência dos jogadores europeus, né, Thiagão? Por assim dizer. E nesse torneio alguém ali acaba por conseguir uma vaguinha de última hora, né? Já aconteceu muito em Copas anteriores, né, e tudo mais. Mas tirando isso, é apenas isso. Importância de título, importância de relevância, de ranking, essas coisas não muda nada. Então já sabemos já, se por acaso o Nagatomo se machucar ou o Hiroki Sakai não poder ir para a Copa, já sabemos quem que vai ser o defensor reserva na lista. Eu já sei, já. Firma. Exatamente. Começando com o Show e terminando com o Sasaki. Né? Ainda mais que fez o nosso, tem aquele filme Meu Malvado Favorito, né? No caso do Moriaço é Meu Mestiço Favorito, né? Exatamente. Mas Elias, bem interessante. Eu assisti o último jogo da seleção contra a Coreia
do Sul, vi um dos jogos da seleção, também inclusive Japão e Coreia do Sul pelo futebol feminino. Jogos bem interessantes, bem disputados, claro, né, teve lá uns percalços no meio do caminho, mas assim, foi bem interessante. É claro que por ser já um negócio muito mais, digamos, mais caseiro, né, seleções com muito menos porte de importância em questão de títulos e tudo mais, foi mais difícil encontrar links e tudo mais, né, não foi tão fácil poder estar assistindo essas competições. Mas, no final das contas, eu acho que pela vitória das duas seleções, tanto a masculina quanto a feminina, eu acho que isso acaba abrilhantando mais, né, essa competição, até porque teve alguns anos ali, até porque a Coreia do Sul é a detentora dos maiores títulos, né, dentro dessa competição, e a gente vinha também de 2 ou 3 competições seguidas que a Coreia do Sul tinha dominado a Copa do Leste, né, então finalmente o Japão volta a vencer, e isso acaba dando um pouco mais de atenção aí pro japonês e também agora pra gente aqui do Renan. E lembrando assim, para quem não sabe do chaveamento, é o seguinte: Japão, Coreia do Sul e China tem vaga fixa no campeonato, né? E a quarta colocação é disputada numa mini eliminatória. Então, entra Coreia do Norte, entra Hong Kong, entra Guam, Timor-Leste, essas seleções menorzinhas assim, que acabam se classificando para o último vaga. Tanto que dificilmente repete a última seleção, né, da chave. Sempre tá ali uma Coreia do Norte, tá ali uma Hong Kong, nunca é a mesma seleção, né, direto. Tanto que eu tava vendo que tem 2 títulos, né, todas as seleções, tirando o Japão, né, e Coreia do Sul, né, a gente teve 2 títulos da China, né, 2010 e 2005, e 2005 ainda teve ainda a Coreia do Norte jogando, então estão dando uma olhada nos resultados, bem legal, interessante, muito legal essas informações aí, facilita muito a gente poder estar entendendo mais, né, sobre essa competição do leste da 2010, Ásia. inclusive, tem uma raiva que a final foi entre Japão e China, um 0x0, né? Que o Narazaki ainda salvou, né? O Narazaki defendeu um pênalti naquele jogo ainda, que era pra ter perdido pra China por 1x0 na rodada. Né? Que fase. Inclusive, a duplinha Alegria jogou aquele dia na parte ofensiva do meio campo do Japão. Nakamura e Naohiro Ishikawa. Olha aí, caramba. É interessante que, por mais que são seleções muito alternativas, né, ainda pelo menos gera histórias bacanas, né, mas com certeza o Japão, por trazer essa seleção mais caseira, uma seleção mais alternativa e tudo mais, é muito difícil você querer um espetáculo muito grande. Então tava dando uma olhadinha aqui, até como você falou, né, Guam chegou a jogar, né, Hong Kong e tudo mais, Taipei, né, então realmente alguns grupos bem diferentes, algumas seleções bem diferentes que acabam querendo participar desse grupo, e como você falou, né, tem uma mini eliminatória de um monte de equipes ali, né, então realmente é muito legal como é feito. Em questão de seleção japonesa, Elias, eu acho que dá pra gente acrescentar que a Copa do Leste, além de talvez ser ali uma data extra para você fazer alguns treinamentos ofensivos e tudo mais, pode até servir também futuramente, como serviu esse ano para a seleção chinesa, do Japão tá tentando utilizar uma seleção sub-23, né, alguma coisa um pouco mais alternativa, se pensando em alguma competição futura, né, então até essa seleção que a gente viu jogar hoje, por mais que no papel talvez ela jamais volte a funcionar contra uma seleção realmente, né, de nível internacional um pouco maior, uma seleção principal, a gente consegue pescar alguns nomes bem interessantes, né? O Japão pode-se dizer que talvez o valor de mercado dos jogadores que estavam nessa seleção japonesa não era os maiores, mas em questão de competição, com certeza o Japão sobrou, né, no papel e na prática em 2 jogos, sobrou em referente aos seus adversários. Até a própria Coreia do Sul, que vem com uma seleção B, mas ainda assim uma seleção que na teoria seria muito mais forte, acabou decepcionando um pouco, né? Né? Coreia do Sul que, como a gente falando, é uma situação completamente oposta do Japão, né? O Japão, graças a Deus, agora vem numa situação emergente, né? E a situação da Coreia do Sul é decadente, né? Você vê, a seleção principal já é uma porcaria, né? Horrível. Essa seleção B aí, caseira da Coreia do Sul, então, meu Deus, cara. O português vai ter muito trabalho, né? E até acredito muito difícil o trabalho dele continuar após a Copa do Mundo,
Mas tá tentando, mas realmente a safra, né, a gente sempre fala isso, né? A safra do futebol australiano não é boa, a safra do futebol sul-coreano também não é boa, né? Naquilo que a gente vem de resultados internacionais, jogadores indo para fora. Então, realmente, se comparado a essas seleções, o Japão está assim numa posição muito privilegiada, apesar que a gente passou também por alguns perrengues, mas pelo menos o Japão tá mais tranquilo. E essa seleção de base que a gente viu aí com nomes bem interessantes, né? Que a gente vai estar discutindo agora aí. Acaba agradando muito. Elias, o primeiro jogo, assim, sinceramente eu nem acho que o primeiro jogo foi um jogo, né? Foi um massacre contra uma seleção extremamente, né, defeituosa, simples, né? Não dá nem pra falar que, nossa, foi um grande jogo contra Hong Kong, né? Uma seleção que tem N problemas para poder montar o seu elenco, é um futebol ainda que está engatinhando em muitos sentidos e ainda tem aquele problema com a China, então realmente Hong Kong não é parâmetro para nada, né? Mas ainda foi um 6-0, né? A competição começou no dia 19/7 para a seleção japonesa, ainda foi um 6-0 que pega aquela mídia, né? Aquela mídia que adora escrever um pouco demais e rasgar elogios, né? Com nossa, o Japão humilhou o Hong Kong, nossa, que show do Japão contra uma seleção fraca. Você vê. Nenhum chute ao alvo de Hong Kong durante esse jogo. Pra não dizer que não chutou o gol, ainda tentou 4 chutinhos, né? Mas vai pro gol zero, né? Fizeram gols nessa partida, o Yuki Son anotou 2, né? O menino Matino também, menino Matino, vamos ficar mais bonitinho, marcou 2 gols. Um dos poucos que presta aí na equipe do Belmari, né, Thiago? E o Nishimura, grande craque, grande nome aí do Marinos, que deu uma... Ai, desculpa. Um grande nome aí que deu uma subida no time. É aquele efeito pós-Maedinha, né, Tiagão? Que assim, é que nem eu falo, o efeito pós-Maedinha ali no Marinos emergiu o Léo Ceará e o Nishimura, né? E esse jogo realmente emergiu ali os jogadores do Marinos. A gente viu vários jogadores do Marinos, né, nesse primeiro jogo em campo, né, e tudo mais. Uma coisa bem interessante que eu, até dá pra gente falar, ó, nesse aspecto, até porque volta em pauta, né, aquele velho assunto que o Moriaço, ele não consegue emplacar ali uma relevância dentro do mundo do futebol japonês, né? Tem ainda, apesar de classificado para a Copa do Mundo, ainda, né, com um grupo difícil, tudo aquilo que ele já sabe já sobre a questão do Moriaço e ter feito algumas partidas muito boas na seleção principal, ainda a popularidade dele é muito questionada ainda, né? Então, o Moriaço não é a pessoa mais grata, né? Que todo mundo adora ali ver como treinador. Mas, né, nesse esquema tático, o que ele tentou fazer, né? Ele tentou pegar basicamente o esquema tático que o Marino joga, né? E o que a seleção principal também joga, que é um 4-5-1, né? Ou a gente pode brincar ali que uma hora vira um 4-3-3 e meio que colocar os jogadores nas mesmas posições que eles jogam no clube. E isso funcionou muito fácil, né? Com Soma pela ponta no Nagoya, né? Tem o Matinho na frente, o Nishimura no meio, o Mizuno pelo ponto direito e assim por diante, que ajudou muito. Pra vocês terem uma ideia, que eu esqueci de falar pros ouvintes aqui, a escalação foi o seguinte: o Zion Suzuki no gol, né? Yamane, Taniguchi, Hatanaka e o menino Sugioka. No meio campo, Fujita e o Ata, e mais avançados, o Mizunuma, o Nishimura, o Soma e lá na frente o Matino, né? Pra vocês terem uma ideia, esse quarteto defensivo tem muita experiência na seleção principal, né? Ó, Yamane, Taniguchi, Hatanaka e o próprio Sugioka, né? Que jogou a Copa América, são os caras que estão acostumados ali a serem convocados com frequência na seleção, né? Então, essa parte defensiva aí não era tão bobinha, né? Não era tão inexperiente, tão novinha, né? Já a parte ali do meio campo é bem crua, né, Tiagão? Bem crua ali, porque você vê Fujita, Iwata, que foi pouco, o próprio Mizunuma que apareceu do nada aí, né, porque ganhou grande destaque, Nishimura ganhando oportunidade, Soma ganhando oportunidade e o Matino, né, ganhando oportunidade também, né. Exato, e uma coisa que eu falo pra você, Elias, que eu gostei muito de uma coisa que eu vi diferente nessa seleção, é o Iwata, né,
O jogador gostava muito lá, é base da equipe do Oita 30, depois do que o Oita, né, acabou sendo rebaixado, foi transferido para a equipe do Yokohama F Marinos. É um zagueiro excelente e foi muito legal ele ver jogando aí como um segundo volante, um cara um pouco mais fixado ali e tudo mais. O Fujita, é claro, né, o Joishima Fujita é um cara que já trabalha um pouco mais a bola, que dribla um pouco mais, mas muito legal. Gosto de ver alguns jogadores que a gente vê mais na liga jogando, ter oportunidade na seleção. Bacana. É claro que, né, não é muito parâmetro de falar, nossa, dá para esperar que todos esses jogadores chegam na seleção principal? Com certeza não, né, mas é um teste que dá para ver válido, né? Gostei de ver o Iwata, nunca imaginei ver ele na seleção. Mesmo na Copa do Leste da Copa do Leste Asiático. Gostei de ver, como você falou, né, a zaga não é uma zaga tão perdida assim, não é uma improvisação de jogadores, né, jogadores que já jogaram, já tem algum tipo de experiência, né, e na frente você coloca a galera mais rápida, os caras mais individualistas e vê o que funcionou. Então nesse jogo funcionou muito bem, mas o adversário era muito fraco. Diferentemente, meu querido amigo Elias, o que aconteceu no segundo jogo contra a China, que a gente conseguiu empatar com o Sub-23 da China? Vai lembrar os ouvintes, né, que a China tem esse problema sério com a questão, não é nem problema, vamos dizer assim, né, a China está levando muito a sério essa questão do protocolo anti-Covid, né, e aí nem liberou a seleção principal, nem o treinador, né, veio da seleção principal, veio o treinador da seleção olímpica, e aí um elenco ainda mais enfraquecido, que teoricamente já viria, né, a China, né, então veio aí uma China D, né, C ou D, e aí a gente imaginava que o Japão iria passar o carro, né, contra a seleção da China, e a gente ficou no monorrento 0-0. Maior hipocrisia não há, né? Mas enfim, esse é assunto para outra pauta, né? O fator Hiroshima dessa vez influenciou na seleção japonesa, né? A equipe que tá jogando tão bem, né, dentro da J-League, né, e você imaginava, né, uma das sensações, né, da temporada 2022 com certeza, até porque o Hiroshima vem aí de pelo menos 5, 6 temporadas apagadíssimas, né, e agora volta a aparecer mais, né, dentro das notícias, e aí vem alguns jogadores para a seleção, claro que tem o fator Moriyasu, ex-treinador da equipe São Francisco Hiroshima, e aí não funciona. E aí eu até estava lendo a matéria do Thiago Bom Tempo, um forte abraço pro Thiago Bom Tempo, que ele falou que talvez na opinião dele o que errou o Moriyasu nesse jogo foi que ele tentou manter o mesmo sistema tático do com jogadores jogo, que é o diferentes. 4-5-1. Exatamente, e aí coloca os jogadores improvisados nessas Uhum. posições, e aí os caras não conseguiram impor nada. Por mais que eu acho que mesmo que tivessem fora de posição, era a China C ou D, né? Então, né, mesmo assim, né? Pelo que eu entendi, o Moriyasu ele quis dar oportunidade a todo o elenco, né? Colocou aí, escalou um time completamente diferente do que foi proposto na primeira partida, né? Entrou com o Osako. Aí você vê o sistema defensivo completamente diferente também, com Koike, Nakatani, Araki e o Sasaki, né, Thiagão? No meio campo, o Hashimoto, o Akisaka, o Ryomiite, né, voltando aí, quase 10 anos de ausência da seleção, voltando ao time, né? Notsuda, o nosso querido Morishima e o Hosoya na frente, não funcionou, né? Aí no segundo tempo ele teve que colocar todos aqueles jogadores que deram certo na primeira partida, só que já não deu certo como deu naquela vez, né? Entrou o Nishimura, entrou o Machino, entrou o Sugioka, o Yuki Soma, né? E entrou mais um diferente aí que foi o Mitsuta, no finalzinho do jogo ali. Mas é como você disse, apesar do elenco fragilizado, do time mais fraco, uma equipe C, né, bem misturadona, o Japão não conseguiu furar esse bloqueio aí e ficou no 0-0. Pelo menos continuou invicto, né? Mas não venceu também a equipe chinesa. Exato. E para não falar que, nossa, como que o Japão não venceu e tudo mais, a China veio com uma ideia muito, mas assim, muito básica, mas que funcionou muito bem, né? Que é fechar o time completamente, né? Além da equipe já jogar já num 5-4-1, né? Uma linha de 3 zagueiros, os laterais, que são praticamente alas, muito recuados, então realmente tinha uma linha de 5 jogadores ali na linha defensiva, e ainda os 2 volantes jogavam muito recuado, então praticamente tinha momentos do jogo a China se defendendo com praticamente 7 jogadores. E aí você, né, utiliza esse recurso da defesa contra uma seleção que não
praticamente não treinou, né? Teve ali alguns rachões, alguns negocinhos ali bem... algumas atividades, né, entre um jogo e outro, e basicamente não dava também para imaginar que o Moriaço ia tirar o coelho da cartola e iria fazer 2 esquemas táticos, 2 equipes diferentes com um espaço de tempo muito pequeno, né? Então não é assim que funciona o futebol na vida real, né? Então realmente não funcionou. E eu vou falar para você, Elias, talvez dessa seleção, para mim talvez o nome que mais tenha me decepcionado é o Kento Hashimoto, né? É um cara que já tem uma experiência, jogou em clubes internacionais e tudo mais, agora, né? Voltou pro Vissel Kobe, já foi embora de volta, né? Agora é o novo reforço da equipe do Huesca e vai jogar a segunda divisão do futebol espanhol. Eu imaginava que ele teria um papel um pouco mais, digamos, do veterano dentro de campo, né? O cara que pega um pouco mais a responsabilidade, que cria um pouco mais jogadas, e a gente não viu isso, né? Ele veio, jogou, fez ali seus toques, tentou ajudar um pouco na marcação, mas assim, muito abaixo, né? Sinceramente, até passa pela minha cabeça que alguns jogadores vêm com essa ideia meio que de rachão, né? Eu não vai ter muita intensidade, eu não vou arriscar me machucar no negócio que não vira nada, né? Então, realmente é meio complicado. Uma coisa que eu até lembrei agora, Elias, até gostaria de abrir um parênteses, né, que foi a história do... Eu não sei se a gente acabou comentando isso em algum podcast, mas se a gente comentou, vamos comentar rapidamente novamente aqui. Que é a declaração do Yuma Suzuki, né? Que ele não aceitou, digamos, ele não foi convocado para essa seleção da Copa do Leste, e foram perguntado para ele, né? E aí, você ficou... você não gostou? Por que você não foi convocado? O que você acha? E aí a gente descobre que ele mesmo pediu para não ser convocado, né? Uma informação que a gente não sabia, né? E na declaração, que até o Bom Tempo, se não me engano, colocou na sua página, ele falando que, se eu não for para ser convocado para uma competição onde eu vou ajudar a seleção para alguma coisa, né, ou uma projeção internacional de Copa do Mundo, eu tô colocando muito nas minhas palavras, foi exatamente assim que ele falou. Ele praticamente, se não for para uma competição onde eu sinta que eu vou ajudar a seleção, eu prefiro ficar no clube. Então, basicamente isso, né? Então, como a Copa do Leste serve muito como esse treinamento para uma possível Copa do Mundo, e talvez o Yuma Suzuki não vê essa possibilidade chegando na Copa do Mundo, ele meio que pediu dispensa e falou, vou ficar aqui no caixinha mesmo, não vou me preocupar com isso. Na verdade, nas palavras dele, ele falou assim, se for pra me convocar e eu não jogar, não entrar em campo, não servir pra nada, nem me chame. Nem chama, entendeu? Então, né, não adianta ir lá pra jogar a Copa do Leste, mas não ter chance pra chegar na Copa do Mundo, ou vai pra uma Copa do Mundo e fica só no banco, nem chame. Nem me convoque. Então, assim, para muitos jogadores ir para Copa do Mundo, ir para jogar na seleção, independentemente se for a Copa do Leste ou não, deve ser um negócio muito incrível, mas tem jogador que tem essa ambição maior, a gente respeita e acha até muito legal o Yuma Suzuki peitar isso, né, cara? Se não for para jogar um negócio sério, nem vou, prefiro ficar aqui treinando e me dedicando apenas ao clube, que é o que sinceramente paga o salário dele, obviamente. Uhum. Que ele vai, o cara vai lá, se machuca, perde o ano inteiro. Não dá pra condenar. E poderia ter acontecido isso com algum jogador do Marinos. O Marinos líder do campeonato. Acontece alguma coisa de algum jogador se machucar, quem se ferra nessa história toda é a equipe do Marinos. Né? É uma coisa que aconteceu o oposto com o Mutô, né? O Mutô foi convocado pro torneio, mas se machucou jogando pelo Kobe e foi cortado, né? Não, realmente, que fase, né? E outra coisa, já que você falou sobre corte e tudo mais, uma coisa que também não posso esquecer, dá pra gente considerar que essa foi uma despedida do Ryo Miyaichi, né, da seleção, né? Ele que tem uma história que é muito promissora, infelizmente nas lesões acabou meio que encurtando até essa passagem internacional dele, né? Acabou não dando certo lá no futebol inglês, né? E agora volta à seleção, então achei muito legal. Não imagino que ele vá ter outra chance na seleção, mas pelo menos, se não, serviu como uma boa despedida pra ele. Né? Pra ele não ficar tão por baixo, tipo, pelo menos no fim da minha carreira, na J-League eu consegui jogar, né? Exatamente. E também dá pra falar também que desde quando ele volta pro futebol japonês e volta pro Marinos, tá jogando muito bem, tá ajudando a equipe a fazer essa campanha incrível que tá sendo até a liderança. Já tem 3 gols na competição, 3 assistências, né? Consegue jogar, tem uma minutagem boa, né, na temporada. Então, pô. E sabe o que é o mais incrível disso, Tiagão? Uma coisa que eu fiquei assustado até quando eu vi.
Ele não tem nem 30 anos, cara. Isso é verdade. Parece que é velho pela ideia, que ele foi muito jovem pra fora, né? Mas ele tem o quê? Ele tá com 28, 29 Ele faz hoje? 30 em dezembro. Caramba, não tem nem 30 ainda, né, cara? Então realmente, né, é muito bacana. Espero apenas que não se machuque de novo, né? Que ele tem esse histórico de lesões extensíssimos, né? E que ele consiga terminar a temporada e tudo mais, ou que pelo menos que aconteça alguma lesão, que seja uma micro-lesão, coisa que deixe ele fora 1, 2 semanas ele volte, porque eu acho que vai ser muito legal poder aí ver a possibilidade do Ryo Miyaichi tá num elenco que vai ganhar um título de novo, né? Ele tem toda essa história que a gente um dia traz aí com um pouco mais de detalhes. Isso aí, Tiagão. Continuando aqui a saga do leste asiático, fechando aí os jogos, né? A equipe do Japão venceu a Coreia do Sul por 3-0 com gols do Yuki Soma, do Sasaki e do Macho, né? E uma coisa que eu havia comentado com você, lembra que eu havia comentado que os jogadores que atuam na Ásia podem jogar pela seleção? O teu amigo do Gamba Osaka foi convocado na Coreia do Sul, cara. Verdade, foi convocado, jogou, né? Até fez uma partida até relativamente bem com algumas possibilidades e bem isso, né? Jogou lá na frente, tentou ajudar a equipe, né? Mas como realmente uma Coreia do Sul quase que irreconhecível, né? Jogando desesperadamente na ideia só do contra-ataque, não tendo muitas possibilidades, né? Então foi realmente um jogo que eu imaginava, pelo menos no último jogo, né? Esse Japão e Coreia vai ser ali 1-0, um 2-1 meio pegado, né? O Japão tendo que segurar algum momento e muito pelo contrário, né? A gente viu no Toyota Stadium um Japão assim dominante, né? Principalmente no primeiro tempo, dominante, sem nenhuma possibilidade da seleção coreana fazer alguma coisa. E no segundo tempo já começam os gols logo no comecinho da segunda etapa e aí acaba indo por água abaixo qualquer ideia de, né, que o Bento poderia ter no segundo tempo para a seleção coreana. Isso. E nesse jogo, o Japão entrou com aquela formação que deu certo, só que um pouco diferente, né? Agora sim com 2 atacantes fixos, né? Foi mais um 4-4-2 com 4-5-1, né, Tiagão? A escalação foi o Tani no gol, né? O Koike, o Taniguchi, o Hatanaka e o Sasaki, que fez gol. Mizunuma, o Joel Fujita, né? Iwata e o Yuki Soma. E lá na frente o menino Machino e o Nishimura, né? E aí na etapa final entraram o Morishima, o Akizaka, o Hashimoto. O Miyaichi chegou a entrar em campo, mas acabou sendo substituído pelo Mitsuta no finalzinho também, que sentiu uma beliscada, né? Olha aí, pode ser o tal problema do joelho que ele tem, né? Então talvez foi até para não forçar nada. E aquilo assim, a gente espera que não seja uma outra lesão, né? Que seja apenas uma fisgada no joelho, que fique por isso mesmo. Porque apesar de ele não ser o titular absoluto, é um jogador importante, bem interessante, que vem jogando muito bem pelo Marinos, né? Espero que ele consiga dar continuidade. Que coitado, né? O bicho sofre com essas lesões, Exatamente. Agora, um que não sofre com nada, que é aguerrido e apanha pra caramba e continua correndo pra frente é o Yuki Soma, né, cara? É incrível como esse jogador, esse ponto esquerda corre, ele é rápido, sabe driblar, dá umas trombadas de vez em quando, levanta, não pede falta. Realmente, o primeiro gol dele foi muito disso também, de se manter sempre no lance, né, até a finalização. O segundo gol ali no cruzamento, o Sasaki conseguiu se organizar muito bem, né, entre dois zagueiros ali da equipe sul-coreana e ainda cabecear com uma certa qualidade. E o último gol, pra mim, foi incrível, né, cara? Koike com muita liberdade, toca ali se me engano, com o Nishimura, recebe de volta, dá um tapinha ali lindo ali pro Matino conseguir fazer o gol. E cara, realmente o toque do Nishimura, né, que ele praticamente dá só um toquinho por cima, né, e o Koike, em vez de chegar batendo, ele vem para fazer outro lançamento para dentro da área. Isso foi muito legal. Eu recomendo que vocês procurem os highlights, quem não pode ver o jogo. Esse último gol vale a pena e mostra por mais que não tenha entrosamento 100%, mas como engajado estava essa seleção japonesa. E você vê a Coreia do Sul simplesmente, né, de bobo, olhando os lances, sem poder se organizar em um monte de... Olha, pra essa Copa do Mundo eu acho muito difícil, mas Nishimura é um nome pra 2026, hein? Gostei dele, do Fujita, né, cara? Olha, interessante, né? O Matino é novo também, né? O menino Matino também não, esse aí. Essa leva jovem. Esse aí dá pra 2 Copas pra frente ainda.
Então é que ele é bem novinho. Então, olha, bem legal. E o Soma pode ser, olha, interessante. Olha, a gente tem os goleiros também, praticamente todos, né? Zion Suzuki, né, o Osaka, o Shohei Tani. Cara, todos têm essa possibilidade. Então, eu acho que a gente tá bem servido, pelo menos, para poder fazer bons testes, né? Agora, se as coisas vão funcionar ou não, aí já são outros 500, tem o outro goleiro do Marinos, que é bom também, o Obi, né? Que também tem futuro. Verdade, então vem falando muito dele também, o jogador está sendo muito bem tratado aí para essa possibilidade, então olha, é promissor, né, tudo que a gente vem vendo aí das dificuldades que a gente pode ter, né, em algumas posições, em outras a gente vê que o Japão não está assim tão carecido, né, ele pode sim se organizar e a gente ter bons nomes, né, para essas próximas competições. Logo tem Copa da Ásia de novo, né? Então quem sabe essa mescla de jogadores internacionais pode ser bem legal. O que eu estava dando uma olhadinha, Elias, é que agora até me foge aqui, até procurando aqui, o Japão foi com uma equipe assim aonde nem tinha os maiores valores de mercados, né? Eu até estava dando uma olhadinha ali nos jogadores mais valiosos, né? Que tem ali o valor maior ali de compra e venda, e o jogador mais caro é o Im Byung-hwan, né, o jogador ali da seleção da Coreia do Sul, né, e dos cinco principais jogadores mais caros, 3 são da Coreia do Sul, né, e a gente tem ali apenas o Kento Hashimoto e o Shogo Taniguchi ali na segunda e terceira posição. Então uma seleção que a gente está vendo muito jovem, né, vindo aí pela frente, jogadores ainda que estão despontando aos poucos na carreira, não tem um passe exorbitante, o que pode facilitar, possivelmente aí a gente está vendo Yuki Soma em alguma equipe de expressão mediana no leste europeu, então a gente pode estar vendo muitas coisas acontecerem nas próximas janelas de transferência, que com certeza esse título da Copa do Leste vai acabar influenciando sim, e muito nesse sentido. E você tá lendo aí, tá sabendo de uma nova plataforma, sabendo dos valores de jogadores, o teu novo estudo, isso aí? Eu tô dando uma olhadinha sobre valores de mercado. Tô sempre pescando coisas autistas novas pra estar brincando, e agora eu tô vendo valores de mercado de jogadores. É um negócio bem Na legal. verdade, E Elias, eu vou cortar porque eu sei que você é safado. Eu sei por que você tá vendo isso, tá com essa folia de fazer aposta, não sei o que, bet.com lá, e agora tá vendo o valor de jogador, né? Lazarento, cara. Não entrei nessa, eu tô evitando, mas vamos conversar sobre. Engraçado que a gente tem muito ouvintes do Hinamaru que gostam de ouvir a gente pra ter essa ideia de onde apostar e tudo mais, lembrando que a gente nunca vai falar pra vocês apostarem dinheiro em uma coisa ou não, peguem nossas opiniões aí e utilizem da maneira que vocês acharem legal, mas sempre com calma, que esse negócio de aposta é realmente muito complicado. Inclusive, vou fazer um desabafo aqui. Inclusive, tem um amigo meu, cara, não foi em aposta de futebol, mas em dívida de pôquer, cara. Ele. Esses negócios que envolvem dinheiro aí 20 muito mil dólares, cara. Bicho. É muito. E nos primórdios, né? Daquele Poker Stars ainda, uma coisa de 15 anos atrás, imagina. Então tem que ter muito cuidado com esse negócio. Então, usem com moderação e, na dúvida, a gente tá mandando vocês gastar dinheiro com nada em aposta de elite. Vocês estão fazendo isso por conta de vocês. E assim, eu nem entro nesse negócio porque eu tenho histórico familiar de jogador, né, cara? Então, teve gente de família ganhou, né? Ganhou casa, ganhou carro, mas também já perdeu casa, já perdeu carro, já ficou preso em cassino. Ficou preso em cassino aguardando resgate. Ih, tem tanta história na minha família, cara, que é fogo. Na dúvida, é melhor ficar nos games. Exato. Na dúvida, é melhor ficar nos games, nas camisetas. E só pra gente não passar em branco, Elias, lembrando da ótima campanha que a seleção feminina fez, né, nessa edição da Copa do Leste Asiático. Começou vencendo, né, a Coreia do Sul pelo placar de 2-1. Bom jogo da Nadeshiko Japan. Depois venceu a seleção de Taiwan pelo placar de 4-1. E aí chegou na última rodada, podendo simplesmente empatar com a seleção da China. E aí rodou um pouco mais de elenco, foi um jogo um pouco mais tranquilo, se preocupou mais em defender, né? Tudo bem que as meninas ainda erraram muito ainda a baliza, ali teve muitas finalizações erradas, mas mesmo assim jogavam com a matemática debaixo do braço e trouxeram aí os 2 títulos
para casa, né? Então, muito bom, muito interessante e parabéns para o futebol feminino. O único revés, Elias, que eu sempre falo é que eu ainda acho que no mundo todo, eu acho muito ridículo a quantidade inferior de público que vem conseguindo o futebol feminino, né? Enquanto a gente teve lá a final da Copa do Leste masculina, a gente teve quase 15 mil pagantes, no futebol feminino a gente teve nem 1.000 pagantes para ver os jogos, então não sei se o erro está sendo nos horários dos jogos, não sei também se é por ser durante a semana complica demais, não sei se o valor de ingresso também pode complicar, então eu espero que, não só no Japão, mas como no mundo todo, o Brasil também tem muito problema disso, em questão quando o futebol feminino conseguir público, que isso comece a mudar, porque as meninas também estão jogando muito bem, claro, né, com as suas devidas proporções e também limites que elas podem fazer, principalmente porque é uma Copa, né, de tiro curto com jogadores que normalmente jogam apenas no futebol local. Tanto pro masculino como pro feminino é um campeonato desinteressante pro público, né? Então, por isso tão baixo em ambas as competições. Exatamente. E vamos esperar o que vai acontecer agora nesses próximos capítulos pós a Copa do Leste, o que vai acontecer na J-League e também quais são os frutos que a gente pode pegar com a seleção, independentemente se vai ser o Moriaço ou não, o treinador que vai ficar pro ano que vem, mas com certeza o que a gente viu em campo neste mês de julho, com certeza alguma coisa a gente vai poder ver nas próximas competições principais da seleção japonesa. Para encerrar o programa, Tiagão, quero abrir uma pauta aqui rapidinho só para conversar com você, inclusive, que é um entusiasta do assunto, quanto eu, né? Que é sobre o uniforme novo do Japão, né? Eu tenho contato lá na Adidas com os amigos meus aqui que são vendedores. A venda do uniforme vai começar em setembro. Em agosto vai ser divulgado como vai ser esse uniforme novo. Existem aí umas figuras de um mangá, nem lembro do mangá, Thiagão, que é mais desse mundo aí, vai saber dizer. Blue Lock. Isso. Com uma capa de um jogador da seleção japonesa ali, com o suposto uniforme. Inclusive, é o template da Adidas mesmo, a numeração da Adidas que vai usar em 2022. Mas nada confirmado ainda, galera. Não tem isso de que a JFA fez uma inovação aí, divulgando em um mangá um uniforme novo. Então, não tem nada oficial ainda. O anúncio oficial sairá apenas em agosto. As vendas começam em setembro, não só na seleção japonesa, como a coleção inteira da Adidas Copa do Mundo começa em setembro, né? Então tem Alemanha, tem México, tem País de Gales, tem Japão. Quem mais é Adidas que tá na Copa? Não lembro agora. Minha cabeça tá fora. Argentina, né? Nossa, é muita seleção. Argentina. Que até anunciou isso, né? Já até anunciou. O uniforme da Argentina tá até sendo vendido já na Argentina mesmo, né? Aqui no Brasil eu não vi ainda. Mas a coleção, com todos os países da fornecedora, começará em setembro. E a divulgação aí do uniforme já em agosto, né? Mas muito, muito provavelmente nada oficial, nada cravado ainda. Provavelmente seja parecido com aquele mesmo, talvez com os detalhes a mais, alguns detalhes a menos. Seja aquele do mangá, assim, porque foi até o Foot Headlines, né, que divulgou essa capa do mangá. Uma imagem, como seria da camiseta. Isso, né? E do mangá mesmo. Eles dificilmente erram, né? Às vezes, não que eles erraram, mas com poucas diferenças, assim, do projeto final, né? Acabou por sair. Mas não é nada oficial ainda, galera. Não viaje na maionese. E outra coisa, não é nada também inovador também, até porque eu lembro, eu não sei se eu tenho essa imagem ainda, mas eu gostaria muito de não ter perdido ela na minha HD externa, que era a clássica frase Nakamura mais 10, que era o Nakamura com o uniforme da seleção, talvez o Nakamura com o uniforme da seleção de 2006. Isso, do Adidas Teamgeist, né? Que era... Isso, e aí ele tá lá com a mão no peito e tem o Tsubasa com o mesmo uniforme, então assim, não vai ser a primeira vez tal. Vou até falar pra vocês que esse mangazinho, esse animezinho que vai sair de futebol, ele pode ser uma... Assim, o anime de futebol tá vindo uma leva, na minha opinião, muito ruim, assim, sabe? A gente teve ali um remaster ali, do Capitão Tsubasa, muito ruim, aí saíram outros animes, aí veio um tal de Futsal Boys, assim, veio uns animes de futebol assim, de um negócio triste de ver. E talvez esse Blue Look, ele seja talvez ali uma ideia um pouco diferente, vai ser um Battle Royale ali tal, de jogadores atacantes que vão tentar fazer uma competição e aí ele ganhar para conseguir ser atacante da seleção.
A ideia é legal, é bem fantasy, mas eu achei legal. É um anime novo que vai estrear agora no final do ano, utilizar isso como maneira de você impulsionar a venda de camisa e tudo mais. Só que uma coisa bem interessante pra gente estar falando, independente de qualquer coisa, né, Elias? Essa camisa com certeza não vai demorar nada para começar a pipocar nas internets, sites loucos da vida aí vem sendo vendido. Já deve ter, né? Já deve ter. Então assim, gente, aquilo que a gente fala sempre, você quer ter certeza que está comprando, é revendedor oficial, é site da Adidas, qualquer lugar fora isso, você está pondo o seu dinheiro e a sua conta em risco. Então, se o uniforme for um pouco diferente, ou se você quiser ver alguma coisa para comprar antes do anúncio oficial, que com certeza o Hinomaru vai fazer, vai falar sobre o anúncio oficial, vai ter publicação na sua página, no Facebook, publicação no Instagram, nossos Twitters e tudo mais. Mas se por acaso vocês forem comprar alguma coisa de algum outro site, pelo amor de Deus, só tentem pagar barato, porque não adianta nada vocês querem comprar um negócio antes, aí tirar quase 300 pau do bolso, que o uniforme não vai ser nada barato, e ainda ter a possibilidade grande de estar comprando algum produto pirateado. Então, na dúvida, meus amigos, espere a gente falar um pouco mais sobre essa camisa para vocês não gastarem à toa o seu rico dinheiro. Inclusive aquela abençoada camisa dos animes lá do Japão, foi motivo de briga comigo, com você, aquelas pessoas teimando. Não, eu nem respondo mais, Se perguntar, se vocês mandarem mensagem sobre camisa anime, galera, eu não vou responder vocês, desculpe, eu vou deixar as falando sozinho, porque não dá, cara, é um negócio e tem gente que defende ainda, do mesmo jeito, continua defendendo. Mas assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, galera, se um dia alguém... Claro que quem me conhece não vai fazer isso, né? Mas se um dia virem me dar de presente essa camisa, vocês vão ver que vai parar essa camisa. Não me venham com isso! A camisa utilizou. Se a gente pode ver uma parte legal desse negócio dessa camisa de anime e tudo mais, é que ela. Foi até alguns amigos meus discutindo sobre futebol comigo, falando sobre assim, pelo menos tá divulgando, né, a seleção, né? A galera tá utilizando, tá sendo utilizada em eventos de cultura japonesa, anime e tudo mais, então ainda, querendo ou não, ainda é uma semi-divulgaçãozinha, né, dessa parada, né, a gente só não gosta quando começa a meio que ter desinformação no meio e tudo mais, mas está sendo divulgado, se a galera tá pagando barato, então realmente vão lá, comprem, gastem, joguem bola, vão nos eventos, fiquem à vontade, só não caiam no conto do vigário de achar que a camisa é oficial da seleção. O nosso querido amigo Thiago Bom Tempo, ele perdeu a conta de quantas viu lá no Festival do Japão, lá o pessoal usando. Realmente virou febre. Mas é isso aí. O chinesão lá que fez a falsificadora deve estar milionário, né? Com certeza, com certeza. Fechou, Thiagão? Fechou, Elias, muito obrigado. Passamos a régua na Copa do Leste Asiático. Até a próxima edição sobre isso, mas a gente volta a falar sobre seleção desse mês, sobre J-League, tem muita coisa ainda para manter o Hinomaru sempre nativa. Elias, muito obrigado, um forte abraço. Eu que agradeço, Thiagão. Valeu, galerinha. Nos vemos na semana que vem. E Hinomaru levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Valeu! Valeu, tchau, tchau. Sayonara.